Você já teve ou conhece alguém que teve dengue, chikungunya ou zika? Sim, eu já tive dengue. Já tive dengue. Meu pai já teve dengue, mas eu era criança, há muitos anos atrás. Eu já tive dengue, mas 2 pessoas da minha família. Dengue sim. Sim, eu já tive também conheci alguém que... O que sentiu? Eu senti ânsia, tive vermelhidão, muita dor no corpo, passei muita dor de cabeça, muita febre, quase todos os sintomas. Desconforto corporal, muita febre, muita sede, não conseguia levantar da cama. Muita dor no corpo e eu fiquei manchada de vermelho, com pintinhas vermelhas. Dor no corpo, dor nas articulações, fraqueza, falta de apetite. Você sabe o que causa e como prevenir essas doenças? Sim, sei o que causa, que é o mosquito, né, da dengue, que a gente tem que prevenir, não deixando água, né? Principalmente água limpa, né, que eles gostam. Na realidade, a forma de se prevenir é o controle mesmo do mosquito, né? Porque a dengue não tem vacina, a gente não tem cura, a doença não tem cura em relação, não tem vacina, uma vacina específica, né? Não, eu gostaria de saber. No programa de hoje você vai aprender a se proteger, a se prevenir do mosquito. Muito legal ouvir essas pessoas, né? Esse vídeo foi produzido pela nossa equipe e eu te conto que foi muito fácil encontrar pessoas que já tiveram dengue ou que conhecem alguém que teve a doença. A dengue afeta a população brasileira há muitos anos e em 2022 o número de casos cresceu consideravelmente. Só que em Minas foram confirmados quase 74 mil casos da doença. Para nos ajudar a esclarecer todas as questões que envolvem a dengue, eu recebo aqui no estúdio o infectologista Leandro Cury. Seja bem-vindo, Leandro. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Olá, Nikele. Prazer, igualmente. É um prazer estar aqui. Você viu, né, Leandro, no vídeo, as pessoas elas associam a dengue ao Aedes aegypti e a gente já falou aqui no programa que o Aedes ele não causa a doença, né? Ele transmite o vírus. Mas falando especificamente da dengue, que normalmente é a doença mais atrelada a ele, por mais que não seja só essa doença que ele transmite, o que é a dengue, Leandro? Como que a gente consegue definir essa doença? Dengue, né, é uma síndrome viral, é uma arbovirose. O que é isso? Uma virose causada ou transmitida por um artrópode, no caso, o mosquito. Ela, assim, é um vírus, claro, né? E a gente já acompanha ela no Brasil há muito tempo, né? Agora a gente tem outras novas arboviroses entrando aqui no mercado, por assim dizer. Sim, e a dengue, especificamente, né, falando da dengue, ela não é única, né? Ela é dividida em subtipos, né? Quais são os tipos de vírus da dengue? Então tá, ótima pergunta. São 4 sorotipos de dengue. Sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. E isso é ruim porque as pessoas que se infectaram com o sorotipo 1, por exemplo, estão vulneráveis àquele vírus, igual a gente viu, né? Mas estão suscetíveis aos outros 3 ainda. Então, infelizmente, uma pessoa pode contrair dengue 4 vezes se for 4 sorotipos diferentes. Agora, se for o mesmo, ela está imune já, protegida. Ah, então não existe aquela história de que se pegou dengue, você não pega de novo, né? Infelizmente, não pode pegar de novo, infelizmente. Por exemplo, se eu peguei dengue uma vez, se eu tiver um segundo caso de dengue, esse caso pode ser mais grave do que o primeiro caso? Pode. Isso vai depender de cada hospedeiro, ou seja, de cada pessoa contaminada. Tem gente que na segunda vez ou no segundo episódio pode desenvolver um quadro reacional maior, mais inflamatório e pode ter, por exemplo, uma dengue na forma mais grave, uma dengue hemorrágica. Tem gente que tem mais suave. Isso varia de cada pessoa, da genética de cada pessoa. Sim, e a gente viu até no programa de hoje, Leandro, que a dengue ela é transmitida pela fêmea, né, do mosquito, que através de uma picada, né? Mas o que acontece com o nosso corpo depois dessa picada, né? O que o vírus causa no nosso corpo? O mosquito precisa do sangue para fazer o ovo, né? A partir do momento que esse vírus é inoculado na gente, ele vai ficar no momento que a gente chama de janela imunológica, ele vai ficar latente ali. Então, não é no mesmo dia que picou que eu comecei a sentir os sintomas, não. Entre 3 dias a uma semana, podendo variar até 10 dias, aí sim começa a viremia, ou seja, o vírus vai para o sangue de fato e começa a agir onde ele tem que agir, né? A necessidade de qualquer vírus na vida é se multiplicar. Quando ele encontra o nosso corpo preparado, ele vai tentar se multiplicar, ele vai nos locais adequados para o vírus e começa a multiplicar, que é o que começa os sintomas nossos. Dor no corpo, dor nas costas, dor na articulação, dor atrás dos olhos. E aí pode ter efeitos reacionais do corpo que vão causar, por exemplo,
plaqueta baixa, né? São as pintinhas que a gente viu, as petequias, né? Ou em casos mais graves, hemorragia, problemas neurológicos em casos mais graves. Aquele conjunto de sintomas que a gente já ouviu falar do dengue. Pois é, você falou dos sintomas, né? Esses sintomas, normalmente, eles chegam em fases? Tem algum sintoma que normalmente surge primeiro do que outros? Não, varia de cada pessoa. Um sintoma muito parecido em todo mundo, no dengue ou na maioria das pessoas, é febre, né? Febre, dor nas juntas, igual dizem, né? Que são as articulações, dor de cabeça, aquela dor que a gente chama de retroorbitária, atrás do olho, muito comum no dengue também. Tudo por inflamação e deposição do vírus, tá? E são sintomas que te derrubam, né? Assim, as pessoas relatam, eu nunca tive dengue, meu irmão já teve dengue e ele me falava que, assim, encostar no fio do cabelo doía, né? São sintomas que te derrubam mesmo, né? A pessoa fica realmente cansada, astenia que chama, aquela fraqueza, parece que a terra está puxando para baixo, só quer ficar na cama com dores, né? A fase aguda é inflamatória demais, o dengue inflama demais o corpo e causa exatamente esses sintomas. Pois é, e você já falou que a dengue ela pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, né? Mas tem uma questão que até eu fico pensando muito. A gente, às vezes, fica com tanta dificuldade de diferenciar uma doença da outra, né? Tem uma forma da gente diferenciar a dengue de uma doença respiratória ou até mesmo da Covid. Hoje em dia, eu acho que as pessoas sentem os sintomas, no primeiro momento, é Covid, aí faz o teste de Covid. Ah, não é Covid, aí vai para o exame de dengue, né? Então, tem alguma forma que a gente consegue diferenciar esses sintomas? Michele, nos primeiros dias é difícil, porque a pessoa contaminada vai ter febre, mal-estar, eventualmente diarreia, perda de apetite, fraqueza. É difícil diferenciar naqueles primeiros 2 dias. Depois as doenças vão se diferenciando, né? Um resfriado vai ter dor na garganta, né? Nariz escorrendo. A gripe pode ter sintomas respiratórios, o Covid também. O dengue vai ter dor nas articulações, eles vão, de acordo com por causa do vírus, como ele é diferente, ele vai manifestando diferentemente no corpo. Mas no primeiro momento ali, aquele mal-estar, aquilo é muito difícil de diferenciar, né? É muito difícil mesmo, né? E eu já ouvi dizer que a hidratação pode salvar a vida de uma pessoa com dengue, isso é verdade? Tem hidratação oral, né, que a gente faz. Quanto mais água, maior diluição, mais fácil a gente conseguir circular esse sangue aí para o vírus clarear mais rápido do sangue, né? E tem hidratação venosa, quem está muito mal no hospital vai receber soro venoso, né? Também para auxiliar um pouco nesse perfil. Muitas das viroses, das infecções causadas por vírus, tem diarreia, tem vômito, então às vezes a pessoa desidrata também, não quer se alimentar. Então a hidratação ela vai funcionar um pouco ali, né? Mas é imprescindível comer também, tomar soro caseiro, né? Para as pessoas que tiverem alguns sintomas, então, mas a hidratação é joia para qualquer virose. Sim, então imagino que é muito importante a gente se cuidar, né, Leandro? Porque a gente não sabe se a gente vai ter dengue ou não. Então, se a gente mantém uma alimentação equilibrada, a hidratação em dia, né? Tudo isso pode colaborar para que você fique imune, para que você se fortaleça caso você contraia o vírus, né? É verdade. Como muitos desses vírus nem tem remédio direto, né? Dengue e as arboviroses geralmente não tem remédio direto contra o vírus. Se a gente já pegar um corpo mais saudável, não só alimentação, mas sono adequado, né? Hidratação, atividade física, a imunidade melhor, claro que a tendência do vírus causar menos problema, em geral, do que um organismo comprometido. Pois é, a gente fala muito sobre essas questões de saúde aqui no programa, né? A gente sempre traz pautas e todas as conclusões que a gente chega se alimente bem, durma bem, faça atividade física, que tá tudo certo. E uma vacina ou outra também é uma boa, né? Não, sempre. Sempre, né? Agora, a gente vê muito a mídia destacando a importância de você recorrer a uma ajuda médica com agilidade, com rapidez, né? Então, se você está sentindo alguma coisa, vai ao médico, vai investigar. Por que no caso da dengue, a gente precisa dessa agilidade no atendimento? Ótimo. A automedicação é sempre um risco. A automedicação ou a medicação, toma isso aqui, foi bom para mim, pode ser bom para você. Isso é um risco. Porque pode complicar a situação. O dengue pode causar hepatite, inflamação do fígado. Dependendo do remédio que eu tomo, eu posso complicar a minha situação. Ao querer aliviar os sintomas, eu vou complicar a situação do meu organismo. O dengue vai diminuir plaquetas. Se eu passar um anti-inflamatório inadequado, eu posso ter piora desse quadro. Então, a automedicação para várias doenças, mas para o dengue isso também é bem patente. Ela deve ser evitada.
Pois é, então acho que a busca imediata pelo médico é para ele já te orientar ali o que você vai fazer, né? Descobrir se é dengue, se não é. Para o diagnóstico e para o tratamento. Ah, perfeito. E mais uma questão também sobre essa parte do cuidado ali, caso você tenha algum sintoma, né? Qual especialidade que a pessoa ela deve procurar? Ela vai a um serviço de emergência? Tem um atendimento que vai ser mais indicado do que outro? O que a pessoa faz caso ela pense, nossa, eu estou me sentindo mal, estou achando que eu estou com dengue? Como é uma coisa muito aguda, demanda uma urgência, o ideal são os pronto-atendimentos, pronto-socorro, UPA, né? Ou eventualmente algum médico que consiga atender naquele momento ali. Porque vai demandar exames, eventualmente, né? Vai demandar um afastamento em alguns casos, medicamento na hora. Não dá para marcar uma consulta para dengue agora, para um profissional que vai atender você daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? A não ser que seja uma sequela. Mas, caso contrário, o ideal é procurar um pronto atendimento ou um local onde pode ser atendido nas próximas horas. E o Serviço Público de Saúde hoje, ele está preparado para receber essa pessoa, Leandro? Sim. Principalmente no dengue, nessas viroses que você mencionou aí também, né? Na gripe, no Covid, tem serviço estrutura. Pode acontecer demora no atendimento, pelo volume de pessoas que chega, né? Às vezes o usuário do SUS vai lá na UPA, está muito cheio, ele vai e quebra tudo, né? Tem que ter paciência. Tem muita gente também passando mal lá na hora, né? E é isso, mas claro que está preparado com exames e com profissionais. Eu te fiz essa pergunta porque ainda hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Juliana e no vídeo ela me contou que ela foi muito bem acolhida pelo serviço público e ela assim elogiou muito e indicou ainda, né? Porque procure que eles estão super preparados, ela foi super bem auxiliada e deu tudo certinho com ela. Eu sou um profissional de serviço público e do serviço privado, né? E faço o meu máximo nos dois, é isso aí. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, Leandro, eu convido você e o pessoal de casa para assistir ao depoimento da Juliana Lima. Ela teve dengue algumas vezes, olha só. Já peguei dengue 3 vezes e nunca foi fácil, né? Porque a dengue é uma doença realmente que te desafia. As vezes em que eu tive dengue nunca foram leves. Nunca foram em sintomas leves, sempre foram sintomas muito intensos. A última vez foi terrível, foi 2018. Foi a 3ª vez e foi assim, foi a pior dengue que eu já tive, assim, foi muita febre, muita dor no corpo, mas uma sensação mesmo assim de que se você morresse ali estava tudo certo, porque era tão absurdo os sintomas, né, tão devastadores, que você não tinha força para nada, não tinha força para levantar, não tinha força para comer, não tinha força para tomar banho, foi terrível. O diagnóstico foi de dengue hemorrágica e me assustou muito. Porque é o tipo de diagnóstico quando você pega, você fala assim, gente, mas o que vai acontecer? Eu vou sangrar até a morte? Foi uma doença que me pegou num momento muito difícil, porque eu não morava aqui em Belo Horizonte e eu vim aqui para poder visitar a minha família. A médica, ela não deixou eu ir embora, né? Mesmo quando os sintomas deram uma melhorada, né? Porque eu tive muito sangramento pelo nariz, né? E esses sintomas todos que eu te falei muito intensos, a médica não deixou eu ir embora. Ela falou assim, olha, você tem que ficar pelo menos 1 mês aqui, porque eu não tenho condições de te deixar viajar de ônibus. De tão grave, né, que a doença foi. A dengue hemorrágica, eu demorei assim, uns 3 meses, mais ou menos, para me sentir melhor. Não vou falar completamente bem. Mas os sintomas, esses clássicos mesmo da doença, de dor no corpo, dor muito forte, eu fiquei umas 2 semanas muito forte, com esses sintomas muito fortes. Mesmo depois da doença ter passado, esses sintomas mais graves de febre, eu ainda fiquei com essa dor no corpo, dor nas articulações, pelo menos por 1 mês. E depois eu fiquei com esses sintomas assim, de confusão mental, né, de dificuldade de gravar as coisas, com uma memória muito comprometida, pelo menos por uns 3 meses. Então, assim, não foi uma doença que foi de rápida solução, não. Quero agradecer a Juliana, primeiramente. Muito obrigada, Ju, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência com a gente. Leandro, a dengue hemorrágica é o terror de muita gente, né? Por que algumas pessoas desenvolvem casos tão graves, né? O que causa a dengue hemorrágica? Primeiro, hoje em dia, a gente nem chama mais de dengue hemorrágica, né? De uma forma grave da dengue com repercussão hemorrágica. Tem que esclarecer que dengue hemorrágica é dengue. É o mesmo vírus, não é um vírus diferente, não. Alguns sorotipos, tipo sorotipo 2, eles são mais comuns de causarem a forma hemorrágica, mas qualquer um pode. E igual no caso da pessoa que fez o depoimento, ela teve 3 vezes, né? Então, o corpo já fez uma forma reacional mais grave na defesa e isso cursou com a dengue hemorrágica.
Então não é o vírus, mas a reação do corpo à infecção que pode causar a dengue hemorrágica. O que é o dengue hemorrágico? Ou melhor falando, a dengue grave, né, na forma hemorrágica. É quando as plaquetas caem muito. As plaquetas são responsáveis por conter um pouco as hemorragias, né, é uma das funções da plaqueta. Quando elas caem demais, qualquer movimentação no corpo que arrebenta vasinhos ou machuca, não vai estagnar, o sangue não vai ficar parado, né? Ele vai continuar fluindo e não vai ter a coagulação adequada. Então, gengiva sangra, pode sangrar pelo nariz, na hora de fazer urina, fezes na defecação, e em formas mais graves, bem mais, à medida que as plaquetas vão caindo, pode ter vômito com sangue, pode ter sangramento nos olhos, no cérebro, por isso tem que ficar internado, né? Porque movimentações tem que ficar parado, sob monitorização médica, para ter certeza de que não vai ter grandes problemas, ou se tiver, está dentro do hospital. Sim, então o sangramento é um sintoma marcante, né? Na dengue clássica, né? Na dengue mais comum, também pode ocorrer sangramento ou não? Pode. Quando a gente faz aquelas petecas, são aquelas manchinhas que muitos mencionaram, já é alteração, né, plaquetária. Se você medir a plaqueta da maioria das pessoas com dengue aguda, vai estar diminuta, né? Vai ter alguma redução de plaqueta, vai ter, tá? A questão é quanto isso reduz para gerar a forma hemorrágica. E além da dengue grave, né, que a gente costumava muito dizer dengue hemorrágica, existem outras variações de tipos de dengue, não? Existem sintomas diferentes, né? O dengue, como toda arbovirose, ele também é neurotrópico. O que é isso? Ele gosta de ir para o cérebro. Tem gente que tem aquela síndrome chamada de Guillain-Barré, que pode paralisar parte do corpo por causa do vírus. Tem gente que tem problemas hepáticos graves, sonolência, dor abdominal. E, nesses casos, a indicação é internação, inclusive. Não é ficar em casa bebendo água, não. Tá? Então, tem formas, sintomas e sinais graves que o dengue pode desenvolver. E existem fatores de risco, Leandro? Algumas pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver quadros mais graves ou não? Pessoas que já tiveram infecção, né? Pessoas com algum grau de imunidade alterado cursam ou tendem a ter piora do quadro pós-infecção. Agora, você já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu penso assim, a pessoa ela está com sintomas de dengue e aí ela vai procurar um serviço de saúde. Como que é feito o diagnóstico, né? Como que é essa investigação para saber se aquilo é uma dengue? Primeiro passo é a pessoa ir ao pronto atendimento ou onde for, né? E ser bem avaliado. A história, contar os sintomas, os sinais, o que está sentindo. Se tem mais gente em casa com o mesmo sintoma. Não raramente, na mesma rua ou dentro de casa, tem gente também com a mesma patologia, né? Vai ser bem examinado, né? Se a suspeição for de dengue, serão realizados exames para confirmar o diagnóstico. Com a confirmação do diagnóstico, aí sim a gente trata. E o tratamento, né? Você já falou aí que a gente trata, mas como que é esse tratamento? Quais são as orientações? Bom, primeiro, não fazer o autotratamento, né? Essa é a principal orientação aqui, tá? O tratamento vai ser com sintomáticos. A gente não tem, infelizmente, um remédio de ação viral para o vírus da dengue, né? Diferente de outros vírus. Então, o próprio corpo consegue recuperar e eliminar esse vírus, essa viremia, esse tanto de vírus no sangue. Mas até esse dia chegar, repouso, medicamentos, hidratação, orientações médicas. E vacina, Leandro? Existe vacina para dengue? Ótima pergunta. Existem 2 vacinas para o dengue. A primeira é da farmacêutica Sanofi Pasteur, mas ela não foi muito adiante, porque em alguns casos ela propiciava a forma hemorrágica, para quem já tinha tido dengue antes. Agora tem uma nova vacina, chamada Qdenga, que promete uma imunização bem importante, isso é novidade já, que está até sendo feito estudos para ver se isso é incorporado ou não por nós no Ministério da Saúde, né, pelo Ministério da Saúde brasileiro. Ainda não é, eu acho que a solução para o dengue vai ser vacina, com certeza. Né? A gente não conseguiu eliminar o vetor dos nossos vasos de planta, infelizmente. Mas já existe vacinas, né? E as pesquisas continuam sendo feitas, tanto para medicamento de ação contra o vírus, como com novas vacinas também.
Pois é, e a gente fala muito da dengue, a gente sempre abre muito espaço para a dengue, claro, né? A gente tem muitas incidências de casos de dengue, mas não é só a dengue, né? O Aedes aegypti também pode transmitir a febre chikungunya, né? E o vírus da Zika, né? Essas são as doenças que ele pode transmitir. Mas quais são as diferenças mais evidentes dessas doenças? Inclusive, na cidade, o Aedes aegypti pode transmitir até a febre amarela, se fosse um surto, inclusive. Não é o mesmo mosquito que transmite febre amarela do mato, mas em 2023 a gente teve um óbito por febre amarela no estado de Minas Gerais. Sim, o Aedes aegypti transmite essas 3 arboviroses que você falou, né? No caso de chikungunya, tem um outro Aedes, né, do mesmo gênero, chamado Aedes albopictus, que também transmite, mas o padrão clássico mesmo é o Aedes aegypti aqui no nosso meio. E a transmissão é a mesma. Pessoa contaminada é picada por uma fêmea de um Aedes aegypti, que vai até outra pessoa, pica e transmite o vírus. Tá certo. E os sintomas, né, dessas doenças, a gente consegue pensar em sintomas que são muito diferentes ou eles são parecidos? Como que é? Eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo, né? No comecinho a gente vai ter febre, mal-estar, aquilo que a gente já falou aqui. Depois diferencia, né? Zika, em adultos, na minha opinião, ela é a mais branda das 3, em adultos, né? Vai começar com manchas no colo, podendo ascender para a cabeça ou irradiar para o abdômen. Mal-estar, pode ter febre. Zika é mais problemático, né? A gente sabe, em mulheres gestantes por causa do feto, né? Que pode gerar microcefalia. A gente viu aquele horror que foi nos anos 2010 com Zika. Chikungunya também no comecinho vai dar as mesmas coisas, mas chikungunya pode dar vermelhidão nos olhos, inchaço nas juntas e dor forte. Dos 3, chikungunya é o que causa mais dor forte, pungente, limitante. As pessoas às vezes não conseguem abrir o braço e tem gente que tem que ficar afastada por muito tempo por causa de dores nas articulações. Entendi. E em relação a todas essas doenças que a gente está conversando, Leandro, existem sinais de alerta, assim, para as pessoas ficarem bem atentas, bem espertas, assim, algum sinal que essas doenças dão para aquela pessoa já procurar uma ajuda médica? Sim, principalmente no dengue, né? Vômitos excessivos, desidratação, fraqueza excessiva, obnubilação, que é aquele paciente que fica mais torporoso, né? Sonolento excessivo, dor abdominal. Dor abdominal, né? Dor na barriga, né, gente? Não para diarreia, mas dor mesmo. No dengue, isso é sinal de alerta também. Sangramentos, igual foi mencionado, na gengiva, no nariz. Tudo isso é sinal de alerta que a gente tem que pelo menos ligar a luz amarela e procurar por um atendimento. Não vamos negligenciar isso. Vamos procurar atendimento médico, porque dengue pode complicar, tá? Chikungunya também pode causar óbito, mas é muito mais raro. E Zika também é mais raro. Os 3 podem, né? Mas o que geraria agudamente maiores sinais de alerta que a gente tem que manter em stand-by, né, e com atenção, seria o dengue. E você falou muito, você reforça muito essa questão da automedicação, eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente não pode se automedicar. E a gente vê muito assim na internet, em todos os lugares, que você não pode tomar dipirona quando você está com dengue, né? Isso também faz parte dessa ideia de não se automedicar. Por que você não pode tomar dipirona? Na verdade, dipirona pode. Dipirona pode? Pode. Eu não estou falando que todo mundo tem que tomar dipirona, porque tem gente que tem alergia, né? Não pode. O ideal é realmente uma prescrição, tá? Existem outros fármacos muito piores que dipirona. Aliás, a maioria deles são piores para dipirona no dengue. A gente adora trazer mitos e verdades para esse programa, porque a gente esclarece tudo que a gente vê na internet e a gente descobre que está tudo errado. Ou que a vizinha fala também, né? Sempre surge um monte de médico quando alguém está passando mal. Uhum. E no final das contas, Leandro, a gente precisa se prevenir, né? E a gente já sabe, assim, tem aquelas medidas clássicas, a gente não deixa uma água parada, vamos limpar, deixar a casa limpa, né? Para poder interromper esse ciclo do mosquito, enfim, são muitas orientações, a gente vai falar sobre essas alterações, essas medidas preventivas no próximo bloco, mas existe algum tipo de prevenção individual? Porque eu penso nessa prevenção coletiva, ali você cuidar do seu quintal, você está se protegendo, está protegendo o seu vizinho também, a sua vizinhança ali, mas de medidas individuais, assim, por exemplo, o uso de um repelente pode ser indicado, quais são essas orientações? Perfeito. Bom, primeiro esperemos com fé a vacina chegar universalmente, e você falou bem, eu diria o spray. Nessa fase de verão, de calor, né, não importa,
idealmente, é bom usar repelente à base de icaridina, tá? Que pode ser usado por grávidas, por crianças, por todo mundo, com reposição também. Se a pessoa fica suada, se ela toma banho, se ela vai para a piscina, tem que repor depois. Mas funciona muito bem contra o Aedes aegypti. E tem um horário ideal para você aplicar esse repelente ali na parte do período da manhã, né? Antes de sair de casa? O horário ideal é meia hora antes de você se expor ao ambiente, né? E no rótulo de cada um, na bula de cada um, está falando lá, reaplicar depois de X horas, né? Então, respeitar aquele rótulo ali. Roupas com manga larga também, né? Com essas mangas maiores, também previne, mas em época de calor, às vezes, fica desconfortável, né? Mas é prevenção. Dentro de casa, mosquiteiro, né? Aqueles mosquiteiros na janela, às vezes não dá para deixar a janela fechada, né? Está muito quente. São medidas que funcionam muito bem, né? Além disso que você falou, prevenção dentro de casa, quando você previne para si, previne para todo mundo, né? Certo. E aqueles repelentes de tomada também são efetivos nesse caso? Eles são indicados? Sim, no ambiente interno funcionam bem. Sim. E tem alguma orientação, alguma informação que a gente não falou no programa que você gostaria de trazer para os nossos telespectadores? Sobre prevenção? Sobre prevenção, sobre a doença. Eu queria sugerir para as pessoas também tomarem cuidado e limparem os locais na época fria e seca também. A gente só preocupa com dengue quando ela explode, no verão, na chuva. Mas durante o ano todo os ovos ficam viáveis. Em calhas, bombonas, parede de piscina. Aquilo tem que ser limpo, porque aquele ovo fica viável um ano até que chegue a água para eclodi-lo. Então, se a gente conseguir limpar isso durante o ano todo, a gente está prevenindo dengue para a próxima estação. Perfeito, Leandro. Você costuma publicar conteúdo na rede social, né? Fala pra gente o @ do seu Instagram, que aí o pessoal que está assistindo a gente consegue te acompanhar também. Perfeito. Meu Instagram profissional é o @curiinfecto. Tudo junto, um i só, curiinfecto, tudo junto. Tá, joia. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. É um grande prazer e suas ordens sempre precisarem.